Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo reconstrução. Hoje recebendo Gedeão Pereira, presidente da Farsul. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo, presidente Gedeão. Obrigado, Osíris, obrigado pelo convite de estarmos aqui nessa belíssima nova instalação da nossa querida Band. No coração do Tecnopuc, como eu gosto de dizer. Aqui. Exatamente, coração do Tecnopuc. Nosso novo endereço aqui. E eu acho que é um momento muito importante, porque temos que avaliar o que aconteceu na nossa Expo Inter, que acabou no domingo que passou, e realmente nos surpreendendo a todos, sem dúvida nenhuma, porque realmente é uma demonstração muito forte do povo gaúcho. Da resiliência, do trabalho, né? Agora, Exatamente. presidente, vamos começar por aí justamente porque quem olhasse há 2 meses aquilo, ou há 50 dias antes da Expo Inter, né? Era um mar de água. Não imaginava que ali se fosse fazer uma feira. E como foi importante fazer a feira. Né? Eu, sem dúvida nenhuma, eu vou dizer que eu era muito cético a respeito da realização desta feira. Porque, como tu disseste, há 90 dias atrás, pouco mais hoje, talvez uns 100 dias atrás, nós estávamos com mais de 1 metro de água em todo o parque. Tá? E realmente, quando baixaram as águas, que nós fomos visitar a Expo Inter, para termos uma ideia do estrago, inclusive na nossa casa, a Farsul, que fica no centro da Expo Inter, realmente eu vi um cenário de destruição, não só na casa, como todas as casas, todas as construções, todos os gramados que praticamente não existiam, porque ficaram mais de 20 dias embaixo d'água, os calçamentos muito danificados. Então, realmente, eu digo, olha, vamos ter uma Expo Inter, vai ser muito difícil fazer essa Expo Inter. Mas acreditamos, fomos bastante desafiados nesse sentido pelo governador Eduardo Leite, que nos provocou, vamos fazer a Expo Inter, as entidades copromotoras, porque aquilo ali é uma parceria público-privada, porque as pessoas entendam, onde a Farsul tem todo aquele centro da Expo Inter, temos depois o Simers, que é o Sindicato da Máquina Agrícola, e a BCC. Basicamente são os 3 grandes investidores, eu diria assim, no parque. Hoje tu falas em Expo Inter, em qualquer lugar do Brasil, e em vários lugares do mundo, para as pessoas, evidentemente, que conhecem a nossa região, que a Expo Inter é um sinônimo de Rio Grande. E para nós, para o orgulho nosso do produtor rural, é algo que saiu do agronegócio, porque ela começou desde que veio do Menino Deus, que foi lá para aquele parque. Ela começou singelamente apenas com pecuária, tanto animais de corte como gado leiteiro e pecuária de ovinos. Essa era a Expo Inter. Depois, ao longo do tempo, pelo tamanho do parque, aquilo são 100 hectares, foi agregando mais e chegou a máquina agrícola e chegou o cavalo crioulo, que também foi outra atividade que cresceu muito nesses últimos 20, 30 anos e realmente deu no que deu. E hoje o importante da Expo Inter é porque ela é um cenário do agro, mas compartilhado com o pessoal urbano. É uma multifeira hoje. É uma multifeira, eu diria que exatamente, esse seria o termo. Então, realmente, aquilo é uma conquista de um povo, não é de um setor da economia. Porque não. antes a gente olhava Palermo, mas Palermo é mais criadores, mais animais. É mais né? setorizado, assim como a exposição do Prado, que será em Montevidéu semana que vem, e lá nós estaremos representando também a nossa CNA. Mas, na realidade, hoje a Expo Inter ela extrapolou. Hoje nós temos lá pavilhões internacionais de outros países que vêm. E, além do mais, é tudo o que acontece. Está ali a agricultura familiar, muito bem posicionada. Hoje, crescendo enormemente na Expo Inter, a indústria automobilística. Também. Tanto é o faturamento deste ano, algo extraordinário. Nem eles esperavam tanto. É verdade que tem várias conjugações ou conjunções para que isso tenha acontecido, mas é um setor industrial, puramente industrial, porque o automóvel não é o caminhão, diferente. Apesar que a caminhonete é muito ligada ao agro também, né? A Lida. Não, caminhonete, o quadriciclo. O quadriciclo, isso são ligados ao campo, mas vende a caminhonete como também vende o automóvel. E tiveram um faturamento acima de 500 milhões de reais. Aqueles em 7 dias de feira. É algo também espetacular. Isso mostra o acerto de se fazer a feira. Aí teve um posicionamento muito forte político de fazer a feira das entidades, não é, presidente Gedeão, que bancaram esse processo junto com o governo. Teve uma decisão ali de fazer. Não, sem dúvida nenhuma. E a decisão se demonstrou muito acertada. Nós tivemos que trabalhar muito nesse período todo.
para colocar o parque de pé, e foi uma junção de esforços. Foi feita uma força-tarefa. Uma força-tarefa de governo e entidades privadas copromotoras, e conseguiu-se fazer essa belíssima Expo Inter. E só não foi recorde público, mas a quantidade de gente que foi, embora não tínhamos trens urb, não temos ainda. Exatamente, né? A mobilidade estava comprometida. Embora sem aeroporto, porque o aeroporto sempre traz muita gente de fora. E isso nos deixou sem esses potenciais compradores do restante do país, né? Que acabaram não vindo, vão precisar vir no próximo ano, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Isso trouxe uma dificuldade. E não é só os potenciais compradores, como também os debates que se estabelecem na Expo, que já vem de longa data, onde se discute política agrícola, onde se discute comércio, futuro de mercados, tendências mundiais. Então, são debates exclusivamente também técnicos de eficiência produtiva. Então, a Expo Inter é um palco de toda uma diversidade de cenários. Temos vários fóruns, então, né? Realmente, vários fóruns. Que vão da carne, cooperativismo, grãos, setor financeiro, tudo isso. Né? Sem dúvida nenhuma. Então, realmente, a Expo Inter se reveste de uma importância ímpar hoje e leva esta força do povo gaúcho para o resto do Brasil e do mundo, inclusive. Como ela também é o grande palanque, fórum, vitrine das bandeiras do agro, não é, presidente? Que não são poucas. Não, sem dúvida nenhuma. E este ano até mais do que o normal, em função da grande dificuldade que o nosso setor do agro está vivenciando, porque, na realidade, Osíris, e é bom que as pessoas saibam, nos parece assim, bom, o agro é uma maravilha. Não, não é assim. Porque, na realidade, nós tivemos uma grande dificuldade nas últimas 2 safras por falta de chuvas. E também sofreu com a tragédia climática. Exatamente. E agora veio a pá de cal na tragédia climática. Então, a Expo Inter, ela se colocou num debate muito forte com o governo federal para a solução dos problemas dos produtores rurais e, realmente, durante a Expo Inter se resolveram vários temas várias soluções que serão encaminhadas nos próximos dias. Então, realmente, a Expo Inter aconteceu este ano com muita evidência, principalmente para esse setor. O principal deles é a desnegativação dos produtores. Eu acho que passa por aí, não é, presidente? Porque senão eles não têm acesso ao plano safra, né? Não só a desnegativação, evidentemente, mas também a rolagem das dívidas, porque o produtor já tinha, vamos dizer, negociado 2 anos, 2 safras perdidas, ou muito subtraídas, eu diria assim, no sentido de 5 anos para frente. Só que o produtor se descapitalizou e agora veio essa pá de cal e mais uma renegociação em cima, então tirou o produtor, bom, o que eu faço da minha vida? Esta é a realidade, porque eu não tenho capital para lançar a próxima safra que já está, a janela já está se abrindo. Né? E corre contra o tempo. Porque a safra tem período. Sim, a janela de safra é curta. A janela é muito curta. E se tu sais fora da janela, evidentemente que a produtividade também começa a decrescer à medida que tu esteja mais longe. Então, isso são coisas muito rápidas. E se o produtor não tem o recurso suficiente para se lançar no solo e plantar a próxima safra, sem dúvida nenhuma, vamos ter efeitos na produtividade. Então, na realidade, isso é o que estava se renegociando, se trabalhando. Estão saindo soluções bastante plausíveis, graças à existência da Expo Inter. Sim, porque é o principal palanque onde foi cobrado, o ministro foi muito cobrado por parte do setor agro. Né? A gente está conversando com o presidente Gedeão Pereira, da Farsul, sobre esse setor que hoje tem 45% do PIB do estado do Rio Grande do Sul, que é o agro, né? Que sustenta a economia do estado. Vamos fazer um breve intervalo, já retornamos com o Rio Grande, reconstrução aqui na Band. Estamos retornando com o Rio Grande, que dá certo a reconstrução, hoje recebendo o Gedeão Pereira, presidente da Farsul. Agora, presidente, nós tivemos aí nesse segmento agro, né, a tragédia climática impactou, há vários segmentos extremamente atingidos, né, e o leiteiro é um deles. Nós tivemos a perda, às vezes o ouvinte, o telespectador não tem ideia, mas 18 mil animais morreram, segundo os dados estatísticos das entidades. Boa parte da cadeia leiteira. Isto, para se recompor, também demanda um tempo e vai precisar de muito auxílio nesses processos todos, não é, presidente? Sem dúvida nenhuma, Osíris, e eu tive a oportunidade, eu fui lá ver. Eu andei no Vale do Taquariantas, andei no Vale do Jacuí, andei no Vale do Rio Pardinho, andei no Vale dos Sinos e Gravataí, não só por terra, como também de helicóptero. E olhando, tendo essa visão panorâmica. E visitei produtores, principalmente naquela região abaixo de Lajeado, Cruzeiro do Sul,
literalmente destruídos. Mas olha, dramas pessoais. Sim. E pequenos produtores, não são nem médios nem grandes, pequenos produtores, principalmente na área de suinocultura e de avicultura, em que eu conheci um produtor que ele simplesmente tinha perdido tudo e a propriedade dele tinha praticamente desaparecido, sobrou a casa. Virou lama. Virou lama. Então aí nós temos um programa muito forte do nosso Senar, com recurso federal, que está ajudando na reconstrução desses pequenos produtores. E já atendemos muito dele, creio que mais de 600 propriedades já foram atendidas com máquinas e equipamentos. Aí tu citasse a questão do gado leiteiro. Só um produtor, perdão, presidente, da região do Teotones, eu sei, ele tinha 110 vacas, ele perdeu desapareceram as vacas do plantel dele e desapareceu a área. A propriedade desapareceu em lama. Eu te digo o seguinte, nessa questão dos produtores de leite, pequenos produtores de leite, perderam as vacas. As vacas se foram com enchente. Também visitei propriedade nesse sentido. Aí nós estamos ajudando também na reconstrução, análise de solo, o que for possível fazer para ajudar, e agora também estamos levando semente de milho para esses produtores. Né? Mas eu vi produtor que literalmente perdeu a propriedade. Eu não imaginava que alguém pudesse perder a sua propriedade, porque propriedade é solo. Sim. E na verdade, naquela região de Bento Gonçalves, na região de Santa Teresa, eu vi avalanches que tiveram N avalanches naquela região. Aí eu tive na propriedade do produtor e depois tive de helicóptero também, passando por cima da minha propriedade. Simplesmente se armou uma vossoroca daquelas e levou a videira do produtor. Desceu o morro abaixo. E virou uma cratera. Ou seja, algo realmente impressionante. Então, a dificuldade que nós estamos tendo, sim, para ajudar essas pessoas, para ajudar esses produtores, como é que nós podemos reabilitar uma pessoa como essa aí? Então, nesse sentido, nós estamos trabalhando. Claro que aí tem um tema fundiário que eu não saberia ainda como resolver. E o produtor demonstrava com clareza, eu não quero sair da minha propriedade, eu quero continuar aí. Ele é produtor de videiras, de uva, né? Sim, quer ficar na atividade rural, que é importante, né? Evidente. Todo esse setor vitivinícola nosso aqui do Rio Grande do Sul é espetacular, né? Diga de passagem, toda essa região, Garibaldi, Bento Gonçalves, Vale dos Vinhedos, Caxias do Sul, Antônio Prado, enfim, são uma região muito forte de vinícola. E nessa região, e me chamou até a atenção o seguinte, vendo de lá, e quem segurou as avalanches, na sua a maioria parte das vezes, foram as videiras, não foi a mata. Sim. Não foi a mata que está ali colocada, é uma preservação ambiental, tudo aquilo, mas o peso da mata, veja bem, o peso da mata fez que houvesse deslocamento de solo. Sim. E nas videiras não, porque a videira não tem peso. Isso dá o tom da quantidade de água que caiu ali, né? Exatamente. Então eu tive com uma produtora da região de Bento Gonçalves, e ela tem um grande aviário, é uma pessoa que recebe olha bem o tamanho, 168 mil pintos a cada 20 dias. Olha o tamanho da indústria avícola gaúcha, né? Nossa. Que ninguém se apercebe sobre isso aí. E ela me falou, na minha propriedade choveu 1.100 milímetros em 3 dias. Nossa. Não, é 1,10 m, minha gente, olha. Isso é a média de 2 meses. 1,10 m de chuva. Não, é quase que a média do ano. Do ano? O nosso ano aqui, nós chovemos entre 1.600 até 2.000 milímetros, 1.800 milímetros. Agora imagina chover 1.100 em 3 dias. É 1,10 m. Por isso que Porto Alegre inundou. Não tinha obra de engenharia que suportasse uma chuva dessa magnitude, que foi a região mais afetada, né? Aí pegou o rio Taquari. O rio Taquari era um vale belíssimo, com produtores, muita tecnologia, gado leiteiro, suinocultura, avicultura, mas é um vale pequeno, ele é muito encaixotado. E o rio Taquari, ele deve ter subido na casa dos 30 metros. Ou seja, não tem nada que suporte isso, né? Dessa magnitude não tem. Então, aí é que vem essa grande destruição. Porque nesta propriedade que eu tive visitando, e que ajudamos o produtor, e estamos ajudando, ele mesmo ficou no teto da sua casa durante 2 dias e 3 noites, sem água, sem comida e sem telefone celular. E não sabia se ia sobreviver. Ele só viu quando os frangos no aviário dele e os porquinhos, eu vi 1.100 leitões mortos, estavam ali em processo de mumificação já, e tudo destruído na volta, porque o rio arrancou as árvores da APP, a APP, Área de Preservação Permanente, que os rios têm, arrancou aquelas árvores e largou para cima das construções ao longo do rio, no vale, né? E aquilo foi derrubando tudo, porque aquilo vai formando
uma espécie Vira de uma barreira, avalanche. né? Exatamente. Então, esse produtor sobreviveu, felizmente, ele, a família dele não estava nesse momento na propriedade, mas para termos, assim, uma imagem do tamanho da destruição que aconteceu nesses vales todos aí de produtores. Produtores que não tiveram tempo de tirar as suas máquinas da beira dos rios, de tão veloz que veio o crescimento da água. Inclusive, tem um produtor aqui em Cachoeira do Sul que ele ficou com 12 tratores embaixo d'água, mais 2 colheitadeiras, creio eu, mais as caminhonetes, tudo, né? Foi uma coisa realmente muito terrível, inexplicável e inesperado. Agora, presidente, há um desafio de reconstrução gigantesco aí, de recuperação de solo, a cargo da Embrapa, né? E, sobretudo, de recuperação de plantel de animais e até reequipagem desses produtores, porque é importante para a economia do Rio Grande que eles permaneçam na atividade, né? Sim, justamente esses termos é que nós resolvemos na Expo Inter. Porque nós já víamos em conversa com o governo federal, com o Ministério da Agricultura e também o Ministério do Desenvolvimento Agrícola, o MDA, logo depois, em seguida, depois do cataclismo, nós começamos a conversar com o governo federal para ajustarmos soluções e medidas, como podemos resolver a vida das pessoas. Trouxemos o nosso cenário de Brasília, recursos de lá, para colocar, conforme eu já coloquei, na reconstrução das propriedades. Mas não é só a reconstrução, senão o capital que as pessoas precisam para reiniciar. Tem que ter dinheiro, né? Evidentemente que para reiniciar a atividade. E essa é a dificuldade maior, que a Expo Inter que trouxe, vamos dizer assim, o detalhamento final. As discussões finais aconteceram. Né? Então, essa nossa Expo Inter, ela realmente, esse apelido de reconstrução, eu coloquei um outro apelido, a Expo Inter da coragem, né? Porque precisa de muita coragem para ter feito aquilo que nós fizemos. Mas a reconstrução, realmente, a Expo Inter deu muito essa mensagem, deu muito, porque, na realidade, nós chegamos, além de, evidentemente, de todas essas discussões que nós promovemos lá dentro em busca das soluções, e que as estamos conseguindo, evidentemente, a afluência de público, e tu chegavas no parque, ele estava maravilhoso, como sempre foi, e não parecia que tinha acontecido este desastre com ambiental. Aqueles julgamentos belos ali de várias raças. Tudo né? funcionou na mais perfeita harmonia. Inclusive até o próprio ato inaugural, né? Teve um momento muito emotivo, que foi a aparição do cavalo... O caramelo. O caramelo. Caramelo, Né? caramelo, que é um símbolo, né? É um símbolo, virou um símbolo da calamidade do Rio Grande. Foi o caramelo, uma bandeira do Rio Grande toda embarrada, ainda levaram ela, ficou muito bonito aquele pequeno grande ato, de muito significado, né? Dentro do ato inaugural, na sexta-feira passada. Então, realmente, uma bela Expo Inter foi. A gente está conversando com o presidente da Farsul, Gedeão Pereira. Vamos fazer um breve intervalo no nosso Rio Grande, que dá certo a reconstrução. Nós já voltamos, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande, que dá certo a reconstrução. Hoje recebendo Gedeão Pereira, presidente da Farsul, falando um pouco do Expo Inter, de mercado. Nós vamos falar um pouquinho também sobre essas questões envolvendo os produtores e o governo federal. Esse canal de negociação, presidente, está fluindo, está funcionando, está demorado? Como é que está funcionando isso? Não, na realidade, Osíris, não está sendo fácil para nenhum lado. O fato é que nós estamos apresentando as argumentações necessárias. Também surgiu um movimento de base que impulsionou, que é o SOS Agro, né? Que ficou muito presente. Fez mobilização em todo o estado e aqui na capital. Que mobilizou muita gente no estado inteiro. E justamente este movimento nos trouxe a dimensão do problema. Porque, na realidade, nós víamos já recebendo informações, até antes da calamidade, que em função das 2 secas os produtores teriam dificuldades. Apenas veio esse cataclismo e foi a Padecal em cima da dinâmica dos produtores rurais para poderem seguir na sua atividade. E o movimento SOS Agro-RS, que nasceu da base dos produtores, evidente que teve o apoio da Federação da Agricultura, porque quando ele surgiu, ele apoiou a Carta da Farsul. A Carta da Farsul foi uma carta editada e entregue ao governo federal, no Ministério da Agricultura, no dia 7 de maio, com todas as necessidades dos produtores rurais. A carta é anterior à tragédia.
Não? 7 de maio. Ah, 7 de 7 maio. de maio, já estava Sim. em plena tragédia. Estava em pleno já. Quando nós tivemos uma reunião por videoconferência com o ministro da Agricultura, que entrou, teve duas com os nossos sindicatos rurais, e nós colocamos a carta para o ministro ter algum instrumento para começar a trabalhar. Mas aí, depois que passou essa dimensão das cheias, surgiu esse movimento SOS AgroS, com movimentos de produtores em Cachoeira do Sul, 5 mil produtores. Ali na Expo Agro Afubra, em Rio Pardo, 10 mil produtores. Depois o Tratoraço em Porto Alegre, ele nos deu a dimensão, porque o produtor rural, ele só se mexe realmente quando ele tem grande dificuldade. Senão ele está lá na sua propriedade, está produzindo, está trabalhando, evidentemente, como tem que ser todos os setores da economia, mas quando nós vimos aquele mar de produtores rurais, aí realmente nós vimos a dimensão do problema. Nós e o próprio governo federal, que se assustou com a dimensão do problema. Talvez não tínhamos aquilatado ainda qual seria o tamanho desse endividamento, do drama que passaram a viver os produtores, inclusive fora da mancha. Fora porque transcende a mancha, tem um impacto. Não, o impacto foi muito grande, porque na realidade nós tínhamos uma previsão esse ano de colhermos 25 milhões de toneladas de soja no Rio Grande do Sul. Colhemos 19, se perdeu 6. E já tínhamos perdido 30 milhões de toneladas nas 2 safras anteriores. Então, na realidade, isso impactou na finança de todo mundo, impactou na economia. E o produtor se descapitalizou. Quando surgiu este movimento muito bem colocado, um movimento ordeiro, sem agredir quem quer que seja, em absoluto, sem nenhum tipo de bandeira partidária, e lá dentro do movimento nós víamos produtores com diversas tendências, eu diria assim, do pequeno ao grande, também não discriminou por tamanho de propriedade. Aí nós não só nós, inclusive, tivemos que de redobrar esforços junto ao governo federal, como até o próprio governo federal se surpreendeu. Não, realmente o problema é muito grave. Sim. É muito grave. E realmente as medidas foram acertadas durante a nossa Expo Inter da Reconstrução. Presidente, o que é fundamental para a reconstrução do Rio Grande? Eu diria, do nosso setor, eu não posso avaliar os outros setores, porque nós temos setores muito danificados, tanto na área de comércio como na área industrial, sem dúvida nenhuma. Agora, o carro-chefe da economia gaúcha é o agro, 40% do PIB, e o agronegócio, a gente não vamos entender que é só o produtor rural lá no campo, não. O supermercado, aquilo que está dentro do supermercado lá, que nós vamos cotidianamente lá e pensamos que às vezes muitas daquelas coisas nascem na gôndola, aquilo tudo é agro. Sim. Então, o conjunto da obra que é o agronegócio. Isto vai a 40% do PIB. Então, realmente, o que tem que fazer é recursos, tem que injetar recursos no setor, porque um setor, Osiris, que é bom que as pessoas nos entendam, talvez seja dos setores mais eficientes da economia brasileira. Porque é bom que se diga o seguinte, para que vocês entendam. Em 1997, o Brasil era importador de alimentos. Nós estamos em 2024. Não só somos a terceira maior agricultura do mundo hoje, como somos o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Correto. Ou seja, aquele que dá uma maior balança comercial. Porque o Brasil se salvou, minha gente, graças ao agro. Porque teve um período lá atrás, quando o Brasil era importador, que nós tínhamos dificuldade, vivíamos de chapéu na mão no FMI, no FMI pedindo dinheiro. E o agro inverteu. Nós não tínhamos recursos para comprar petróleo e o agro inverteu essa situação. Porque o agro se expandiu por esse Brasil continental, produziu muito e tornou o Brasil uma potência agrícola mundial. Existe paralelo disso aí e eu diria assim, uma inter-relação e uma interdependência com a China. Sim. O crescimento chinês se alavancou no crescimento da agricultura brasileira. Presidente Gedeão Pereira, da Farsul, obrigado pela presença do nosso Rio Grande de Reconstrução. Muito obrigado, Osiris, pela bela oportunidade de, mais uma vez, chegar aqui na nossa Band, eu digo assim, a nossa Band. Nossa Band. Para tratarmos desse assunto e muito felizes estamos hoje de termos conseguido realizar essa grande Expo. Obrigado, presidente. O Rio Grande que dá certo a reconstrução vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até um próximo encontro.